Bom dia a todos. Eu tenho a alegria de informar que estarão conosco hoje para participar do segundo simpósio de Políticas Públicas, Democracia e Poder Judiciário, dois professores que integram conosco, na equipe da PUC, um projeto maior, financiado pelo Conselho Nacional de Justiça e pela CAPES, que se chama Limites e Possibilidades de Eficácia da Prestação Jurisdicional no Brasil. Vocês verão hoje que grande parte das discussões que nós temos e que nós temos realizado em conjunto, com parcerias e também individualmente em cada uma das instituições, analisa temas, não apenas os temas atuais, mas também temas de extrema importância para a definição, delimitação da cidadania e das condições e execução das políticas públicas e também a participação e a construção da sociedade brasileira tal qual a Constituição propugnou. É com bastante alegria, então, que eu convido para estarem aqui conosco o professor José Ribas Vieira, da PUC-Rio e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja comigo. E a professora Margarida Maria Lacombe, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também. Margarida. Bem, inicialmente, para informá-los e colocá-los a par um pouquinho do projeto e da discussão, eu pedi aos professores esse projeto, Limites da Eficácia da Prestação Jurisdicional no Brasil, ele tem diversas ênfases, né? Ele tem uma ênfase nas políticas públicas e administração da justiça, limites públicas no controle de constitucionalidade, no papel das cortes e, especialmente da Suprema Corte, na definição, na concretização dos direitos estabelecidos constitucionalmente, as discussões da teoria constitucional em torno de, afinal de contas, quem deve exercer a atividade legislativa precípua ou, então, de que maneira controlar, como a gente pode dar conta, de um lado, de toda a abertura constitucional que uma Constituição principiológica permite, e, de um outro lado, assumir que, se existe um certo grau de discricionariedade judicial em toda a decisão, nós podemos, sim, delinear, pelo menos esse é um dos desafios da teoria constitucional contemporânea, atual, e da filosofia constitucional, tentar delinear quais são esses limites, de que maneira se constrói essa decisão judicial. Eu tenho aqui comigo, né, dois professores que trabalham toda uma discussão de hermenêutica constitucional, de filosofia constitucional. Estamos todos preocupados com essa discussão, não apenas nós, né? Eu tenho ressaltado a vocês todos que essa é uma discussão mundial, não apenas brasileira, que talvez implique num redesenho, né? Não apenas do sistema de justiça, mas num redesenho das instituições políticas, de um sistema de freios e contrapesos, de um redesenho de um modelo tripartite, né, de uma tripartição de poderes que certamente já não subsiste, pelo menos enquanto tal. E é um pouco disso que nós vamos tratar. Mas hoje, conversando com eles, vocês vão perceber que, né, nós temos hoje a sessão final do encerramento do caso do Mensalão. Temos outras discussões pendentes e candentes no Supremo Tribunal Federal, e a professora Margarida e o professor Ribas, então, vão tratar desse assunto, vamos discutir juntos esse assunto. Tenho certeza que conseguiremos, com tudo isso, contribuir bastante para compreender, e entender e, quiçá, melhorar a atuação da jurisdição constitucional e do sistema de jurisdição constitucional no Brasil. Você quer falar primeiro? Então, tá. Bom, então, eu passo inicialmente a palavra ao professor Ribas, e depois ouviremos a professora Margarida. Professor Ribas, prefere aqui? Então, bom dia para todos. E eu queria, inicialmente, agradecer à professora Cláudia o honroso convite de participar
nesse segundo simpósio sobre políticas públicas e a questão da administração do judiciário. O trabalho que nós vamos apresentar nessa manhã de 18 de setembro, hoje, aliás, é o dia da promulgação da Constituição de 46, 18 de setembro. Então, nessa manhã de 18 de... Que é? Sua memória é invejável. A primeira Constituição Democrática... Hoje é a Constituição de 46, 18 de setembro. Mas o trabalho que nós vamos apresentar tem como título o reflexo social no exame institucional do STF e o CNJ. Então, nós vamos tentar refletir como a atuação do STF e o CNJ eles atuam no aspecto institucional e no aspecto de reflexo social. Antes de falar do tema, eu queria lembrar que esse trabalho resulta não só da atividade da pesquisa. Dá para ouvir sem o microfone? Então está gravando. Então, esse trabalho ele faz parte da atividade do grupo de pesquisa sobre o Conselho Nacional de Justiça e também faz parte do Observatório da Justiça Brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antes de falar do tema proposto, que é o reflexo social no exame institucional do STF-CNJ, eu queria pontuar duas coisas. Uma que é interessante para a pesquisa, para estudo, é que nessa manhã existe um blog chamado Seminário Gargarella, que todo mundo pode ter acesso. Seminário Gargarella blog. O Seminário Gargarella blog publicou hoje, está circulando hoje, já desde manhã, um material interessantíssimo sobre igualdade na Corte Suprema Americana. Então, traz tudo sobre igualdade da Corte Suprema e, na parte final do material, é um material de 14 páginas, vocês podem baixar o material, ler, trata do problema que nós vamos discutir aqui, que é a questão da DPF 123, do homoafetivo, como isso passou no STF e no CNJ. E esse material do Seminário Gargarella, que é feito por estudiosos mexicanos, ao tratar da igualdade, trata da questão homoafetiva nos Estados Unidos. E aí nós temos as decisões da Corte Suprema. Apesar da Corte Suprema ter tido uma posição, de uma certa forma, favorável ao tema homoafetivo, ainda se mantém resistências às decisões da Corte Suprema. Nós vamos tratar, nessa manhã de 18 de setembro, não só do caso homoafetivo, mas também no sentido de que esse caso homoafetivo, tudo bem, passou pelo STF, na DPF 123, e vai se manifestar resistência à DPF 123 no CNJ. Então, eu queria sensibilizar vocês no sentido que leiam o material sobre igualdade que está no Seminário Gargarella, e principalmente na parte afetiva, na parte final, sobre a questão homoafetiva, para comparar com a situação brasileira. A segunda observação que eu queria chamar a atenção de vocês é que todo esse material de estudos, de reflexões, na verdade, eles estão todos dispostos eletronicamente. Então, é todo material de fácil acesso, de domínio rápido e serve, então, para fundamentar as pesquisas. A primeira parte do nosso trabalho é, obviamente, a introdução. Na introdução, nós vamos defender a tese de dois pontos, que é através de um estudo de caso
é que nós podemos ver, obviamente, os reflexos sociais e institucionais. É através do caso homoafetivo, a DPF 132, é que nós podemos ver a posição do STF e a posição do CNJ. Portanto, a nossa reflexão está fundamentada através de um estudo de caso. O outro aspecto importante para que nós façamos esse estudo de caso é que nós vamos fazer esse estudo de caso através da teoria constitucional. Aí vocês vão perguntar, mas a teoria constitucional tem capacidade, aptidão para fazer uma análise crítica de um estudo de caso, para examinar acórdão, para examinar resolução do CNJ? Então, como é que nós podemos adotar a teoria constitucional? Nós, nessa manhã de 18 de setembro, nós não vamos adotar a teoria constitucional no sentido normativo, no sentido dogmático, mas nós vamos adotar a teoria constitucional na medida, como eu disse há pouco, em que ela proporciona um aspecto crítico. Nós vamos privilegiar, nessa teoria constitucional, para fazer esse estudo de caso da DPF 132, do caso homoafetivo, a teoria constitucional contemporânea americana. Vocês vão perguntar por que nós estamos optando pela teoria constitucional americana. Nós estamos optando pela teoria constitucional contemporânea para fazer essa aplicabilidade crítica em compreender o papel do STF e do CNJ, no caso homoafetivo, porque a teoria constitucional europeia ela não dá condições, não dá margens para que se faça essa aplicabilidade, porque a teoria constitucional europeia vai estar mais preocupada no sentido institucional. A teoria constitucional europeia ela se volta muito para estudar o papel da Constituição, o papel dos direitos fundamentais, o papel da jurisdição constitucional. E nós estamos escolhendo a teoria constitucional americana na medida em que essa teoria constitucional americana ela nos proporciona essa aplicabilidade crítica. E vocês vão perguntar, mas por que a teoria constitucional americana proporciona essa perspectiva crítica? Porque a teoria constitucional americana ela tem uma tensão muito grande entre constitucionalismo e democracia. Porque a teoria constitucional americana ela dialoga muito com todo esse debate, principalmente do Judicial Review, através de uma perspectiva democrática. Mas também nós vamos ver que não é toda a teoria constitucional americana que vai nos proporcionar uma visão crítica para que nós possamos fazer uma análise institucional e social da DPF 132, tanto no STF, no CNJ. Assim sendo, no trabalho que nós preparamos para o segundo simpósio, nós fazemos um balanço da teoria constitucional contemporânea. Então, nós mostramos desde os anos 60, principalmente desde 1962, através de um constitucionalista americano chamado Alexander Bickel, em que fez uma obra, O Poder Judiciário Menos Perigoso. Então, Bickel trabalha a questão que o Poder Judiciário atua no sentido
contra-majoritário, no sentido de que, por mais que haja uma vontade da sociedade, cabe, de uma forma prudente, o Poder Judiciário a atuar no sentido de que se prevaleça a Constituição. Assim, no nosso estudo, nós mostramos que, exemplificando, que o trabalho do Bickel não nos possibilita essa perspectiva crítica que nós queremos dar. Depois eu também falo do trabalho de um outro norte-americano, já nos anos 80, de Ely, em que fala em que o papel da Corte Suprema é de proteger as minorias. Quer dizer, o papel da Corte Suprema é um papel procedimental. Suas decisões são no sentido de garantir direitos às minorias, liberdades de minorias. Mas também nós constatamos que lá não é suficiente para uma visão crítica. Depois nós falamos também de um outro norte-americano, já nos anos 90, Ackerman, em que vai trabalhar a ideia de momentos constitucionais, como o processo constitucional americano ele vai se modificando através de momentos constitucionais. E, por último, nós falamos de um autor, Tushnet. Aliás, Tushnet é um autor que, agora, no final de setembro, está publicando um livro chamado Sobre a Corte Robert, que é a corte que domina hoje nos Estados Unidos, que é uma corte conservadora. O Tushnet trabalha entre uma jurisdição constitucional forte e fraca, mas está mais limitada no aspecto institucional. Em síntese, vocês vão perguntar, mas, afinal, Ribas, como é que você vai trabalhar uma teoria constitucional americana que tem esse aspecto da tensão do constitucionalismo com a democracia e que proporciona um aspecto crítico? Nós vamos privilegiar o debate americano mais do início do século XXI. Então, é importante vocês lerem, refletirem sobre aquilo que se denominou de duas teorias do constitucionalismo popular e a outra do constitucionalismo democrático. Então, na teoria constitucional contemporânea, nesse início do século XXI, nós estamos privilegiando duas teorias. A teoria do constitucionalismo popular e a ideia do constitucionalismo democrático. E por que nós estamos optando por essas escolhas e, principalmente, pelo constitucionalismo democrático? Porque essas duas teorias, elas trabalham as decisões judiciais. Elas trabalham a noção da aceitabilidade das decisões judiciais. Elas trabalham, e principalmente o constitucionalismo democrático, aquilo que vai ser no sentido se as decisões judiciais elas têm resistências. E qual é o papel da resistência a uma decisão judicial em termos de Constituição, em termos de jurisdição constitucional? Isto é, se a decisão, mesmo com resistência, mesmo rejeitando a decisão, isso não vai significar um aperfeiçoamento da Constituição e do próprio papel da Corte Suprema. Portanto, fechando a nossa reflexão, quero que fique bem claro no nosso diálogo que existem essas duas teorias, as teorias do constitucionalismo popular e o constitucionalismo democrático, e na medida, desculpe repetir, que trabalham as decisões judiciais. E, principalmente, o constitucionalismo democrático chama a atenção
da resistência das decisões. Antecipando, as resistências às decisões vão ocorrer naquilo que os norte-americanos, principalmente o constitucionalismo democrático, chama de um backlash. Backlash é quando a engrenagem não funciona mais. A engrenagem não funciona mais. No caso dos Estados Unidos, isso ocorreu em 1973, no caso do aborto, Roe versus Wade, que provocou uma fúria de parte da sociedade americana diante da possibilidade da permissão do aborto. Nós estamos vendo hoje, ao longo do dia 18 de setembro de 2013, uma decisão do Supremo a respeito do mensalão que pode provocar um backlash, uma resistência, uma rejeição ao pronunciamento da Corte Suprema, do Supremo Tribunal Federal. Portanto, para pontuar bem o nosso diálogo, nós chegamos à conclusão que para examinarmos a DPF 123, tanto no aspecto do STF e nos seus desdobramentos no aspecto do CNJ, nós estamos privilegiando o constitucionalismo popular e o constitucionalismo democrático. O constitucionalismo popular ele teve a liderança de um constitucionalista chamado Larry Kramer, que escreveu um livro chamado Nós, o Povo, em 2004. Nesse livro, Larry Kramer ele rejeita, ele critica que a Corte Suprema tenha a supremacia judicial. Ele vai dizer que quem tem a supremacia judicial é a sociedade americana, que nós temos que criarmos mecanismos de participações para atuar nas decisões da Corte Suprema. Mas nós não vamos adotar, para examinar a DPF 123 no STF e no CNJ, o Larry Kramer, porque o Larry Kramer é uma leitura radical do Judicial Review, da revisão judicial. É uma leitura radical no sentido de retirarmos o papel da Corte Suprema como um processo de decisão. Nós vamos, portanto, sublinhar nessa conversa com vocês que nós estamos optando pelo constitucionalismo democrático. Tá? O constitucionalismo democrático de dois autores, Robert Post e Siegel. Esses autores, ao trabalhar as decisões judiciais, chegam à conclusão que as decisões judiciais, principalmente da Corte Suprema, aí eu volto a uma frase que eu disse há pouco, mesmo num processo de rejeição, mesmo num processo de gerar conflitos, a decisão da Corte Suprema ela traz aperfeiçoamento para a efetivação da Constituição. Em síntese, eu gostaria que, quando nós terminássemos esse nosso diálogo, ficasse claro entre nós, portanto, que a nossa visão crítica da teoria constitucional americana ela está presa ao pensamento do Robert Post e Riva Siegel, que é a linha do constitucionalismo democrático. E principalmente num texto que está em eletrônico, que é um texto que se chama A Fúria do caso do aborto nos Estados Unidos. Tá? E ele mostra, no caso da fúria, do caso do aborto nos Estados Unidos,
através de análise crítica de autores como Clairman, Sustin, Esquis, essa posição de ver mais no sentido que, mesmo no desacordo, se traz uma efetividade às normas constitucionais. Quem tiver interesse, já que Curitiba não é tão longe de Buenos Aires, em maio de 2013, saiu publicado pela editora Siglo XXI, em Buenos Aires, o livro do Robert Post e do Siegel. E lá está o artigo da Fúria. Lá está o artigo que demonstra a parte sobre a decisão judicial. Então, basicamente, é isto. Nesse primeiro bloco da nossa exposição no segundo simpósio, para nós compreendermos o caso homoafetivo, a DPF 123, e a sua passagem pelo CNJ, nós estamos adotando, primeiro, a teoria constitucional americana contemporânea. Segundo, nós estamos adotando uma teoria constitucional americana que nos traduz uma perspectiva crítica, principalmente de análise de decisão judicial. Terceiro, que essa teoria constitucional contemporânea crítica é importante que vocês se mobilizem para lerem os trabalhos de Robert Post e Riva Siegel naquilo que está se denominando de constitucionalismo democrático. O segundo bloco do nosso trabalho é esse objetivo, que é o objetivo de, ao aplicar o constitucionalismo democrático, ver, então, o reflexo social e institucional da DPF 132. No estudo de caso da DPF 132, nós vamos dividir, na verdade, em duas partes. Na primeira parte, é o acordo da DPF 132. É importante que vocês leiam todo o material do acordo da DPF 132. A DPF 132, ela tem uma origem, tudo bem, ela teve uma origem muito da força da sociedade, mas a DPF, que era uma ação direta de constitucionalidade, que foi aceita como a DPF 132, na verdade, ela tem uma origem mais administrativa, que foi mais iniciativa do governo do Estado do Rio de Janeiro. A DPF 132, na verdade, ela vai trabalhar essas categorias: Constituição, Estado, participação, mas vai mostrar a força da sociedade em termos de mudança social. Mas o que nos interessa nessa manhã de 18 de setembro é, na verdade, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Porque a DPF 132, no caso homoafetivo, na verdade, ela aprovou a união estável. Então, ela reconheceu a união estável homoafetiva. E coube ao CNJ, em 14 de maio de 2013, através de uma resolução 175, que vocês podem ler essa resolução, que tem um efeito vinculante. A resolução 175, ela, na verdade, ela amplia a decisão do Supremo Tribunal Federal, tornando possível a habilitação de casamento, conversão de casamento, além da união estável. E aí vocês vão perguntar a mim, mas
o que tem a ver isso com o constitucionalismo democrático? Tende a ver com o constitucionalismo democrático porque não foi o acórdão do Supremo Tribunal Federal que provocou resistência. O que provocou um reflexo social e institucional foi a resolução do Conselho Nacional de Justiça. Então, para ficar bem claro entre nós, foi a Resolução 175, obrigando aos cartórios homologar em casamento, conversão de união estável, de homoafetivo. Essa Resolução 175 é que, de uma certa forma, provoca um backlash, provoca aquilo que o Robert Post e a Rivel Siegel trabalham no constitucionalismo democrático, uma rejeição. E é uma rejeição interessante, porque é uma rejeição que tem um duplo aspecto, um duplo aspecto, que é a rejeição política, porque há uma rejeição política. Aí vocês vão perguntar a mim por que há uma rejeição política. Porque o Partido Social Cristão, o partido daquele que não permite beijo de homoafetivo, como um dele, o pastor, o famoso pastor Feliciano. Então, o Partido Social Cristão impetra um mandato de segurança ao Supremo Tribunal Federal no sentido de questionar a Resolução 175. De questionar a Resolução 175, porque ela teria ido além das atribuições que seriam do Conselho Nacional de Justiça. Quer dizer, o PSC, o Partido Social Cristão, entendia que o CNJ teria, no sentido, um aspecto meramente administrativo, que não caberia ao CNJ ter uma posição de efetivar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É importante, nesse desenho institucional desse estudo de caso, que acompanhar a impetração do mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, porque nós vamos ter a decisão de liminar do Luiz Fux. Tá? Aí vocês vão perguntar mas por que é importante a decisão, o voto do Luiz Fux? Porque o voto do Luiz Fux, na verdade, ele é muito limitado, ele não permite um debate, ele se limita apenas, na sua decisão, rejeitando o pedido de mandado de segurança, a aspectos institucionais. Primeiro, que o Supremo Tribunal Federal já tinha reconhecido as competências do CNJ, e nessas competências do CNJ está cabível e legítimo a Resolução 175, que não cabia mandato de segurança em tese, de lei em tese. Então, o Fux se fundamenta nesses dois aspectos, no sentido da legitimidade do CNJ atuar e no sentido que não cabe mandado de segurança de lei em tese. Portanto, vocês percebam que, aí, seguindo a teoria do Post e do Roy Siegel, que, sim, a rejeição foi política, teve uma rejeição política, através do PSC. Mas a rejeição foi política, mas foi uma rejeição política no sentido de que ela foi combatida, ela foi, eu não sei qual seria outra forma, ela foi debelada, essa resistência, mas no aspecto institucional. Quer dizer, não houve, não sei se haveria cabimento
uma discussão mais política, como é o tema do nosso trabalho, um reflexo social. Quer dizer, a posição do ministro Fux foi no sentido de extinguir essa resistência política que veio do PSC, mas se limitando ao aspecto institucional. E nós temos também uma outra resistência, que foi uma resistência que não se concretizou assim tão claramente, mas ela, na verdade, ela não se concretizou tão concretamente, que foi no sentido da manifestação dos juízes, no sentido de que eles não cumpririam uma resolução do CNJ. Tá? Que a resolução do CNJ de 1975, ela, obviamente, teria ido além do aspecto da união estável, do acórdão do STF. Mas a resistência institucional. Essa semana, o jornal O Globo publicou uma decisão da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não autorizando a questão do casamento. Quer dizer, mesmo com a resolução de 14 de maio, nós chegamos na altura de setembro, uma Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro atua no sentido de fazer um backlash, uma rejeição, uma resistência. Em síntese, diante do título do nosso trabalho, Reflexo Social e Institucional do STF e CNJ, então vocês podem perceber através da DPF 132, Resolução 175. Mas vocês podem perceber também que, ao contrário do debate norte-americano, em que as decisões, a resistência às decisões tem, muitas vezes, um caráter social, tem um caráter de um reflexo social, uma manifestação da sociedade, é interessante como conclusão do STF. Mas a resistência institucional. Essa semana, o jornal O Globo publicou uma decisão da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não autorizando a questão do casamento. Quer dizer, mesmo com a resolução de 14 de maio, nós chegamos na altura de setembro, uma Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro atua no sentido de fazer um backlash, uma rejeição, uma resistência. Em síntese, diante do título do nosso trabalho, Reflexo Social e Institucional do STF e CNJ, então vocês podem perceber através da DPF 132, Resolução 175. Mas vocês podem perceber também que, ao contrário do debate norte-americano, em que as decisões, a resistência às decisões tem, muitas vezes, um caráter social, tem um caráter de um reflexo social, uma manifestação da sociedade, é interessante como conclusão do nosso trabalho, no sentido de que, no caso do Brasil, o chamado caso homoafetivo, na verdade, teve uma resistência política, tudo bem que pode ter sido débil, através do Partido Social Cristão, e teve uma resistência, tem uma resistência institucional.
No nosso estudo, nós chamamos a atenção que também é interessante observar que, enquanto o constitucionalismo democrático de Robert Post e Rivel Siegel, que fundamenta nossa reflexão, mostram que as resistências elas podem ter um sentido positivo, no caso do Brasil, o caso homoafetivo, através da Resolução 175, pode ou poderia levar a um risco de um retrocesso. Aí vocês vão perguntar, mas qual é o retrocesso, Rubens? Como houve através do PSC e através das manifestações de juízes, ou da 14ª Câmara. Não um questionamento quanto ao homoafetivo, mas um questionamento quanto ao funcionamento do CNJ. E aí vocês vão perguntar, mas tudo bem, poderia haver um retrocesso de questionar o CNJ, mas não é só o questionar o CNJ. O retrocesso num outro sentido também, que ao questionarmos o CNJ, seria um retrocesso, como foi o voto do Fux, como foi a decisão do Fux, um retrocesso no sentido de ficar discutindo o aspecto formal, a competência do CNJ, quer dizer, se afastaria do núcleo, que seria o caso homoafetivo, e a preocupação ficaria mais adstrita a aspectos formais de competência. Então, a Resolução 175, de uma certa forma, ela é bastante simbólica para compreender esse desenho institucional e para compreender a aplicação de uma teoria constitucional crítica, que é a teoria do Robert Post e da Rivel Siegel. Eu terminaria esse nosso diálogo nessa manhã de 18 de setembro, lembrando, e hoje eu lembrei, na medida que saiu o material no Seminário Gargarella sobre igualdade, que fala do caso homoafetivo nos Estados Unidos, lembrando que que no caso homoafetivo, o que nós temos de fortalecermos é o aspecto democrático. E aí eu lembro da decisão do caso homoafetivo nos Estados Unidos, que foram duas decisões. Uma delas foi através da chamada Proposição 8, que foi o plebiscito que rejeita a união homoafetiva no estado de Califórnia. Mas, na decisão norte-americana, há um justice chamado Kennedy que votou de forma dissidente, mas votou de forma dissidente numa perspectiva conservadora. E, nessa perspectiva conservadora, ele chama a atenção que é importante fortalecer o que houve no debate da Califórnia, o plebiscito. Então, eu encerro, ao falar do voto do Joseph Kennedy, no sentido que nós, em determinadas situações, nós vivemos esses dilemas, ou de fortalecer o aspecto democrático, ou confiar que as decisões judiciais elas possam atuar no sentido de mobilizar e galvanizar a sociedade. E que, no caso da Resolução 175, ela proporcionou uma resistência política e institucional e pode possibilitar um certo retrocesso na medida em que se fique discutindo competências do CNJ e não o mérito da união estável. Muito obrigado.
Obrigada, professor Ribas. A gente vai adotar a seguinte sistemática. Eu vou passar a palavra à professora Margarida. Depois da exposição dela, a gente abre a alguns debates, algumas questões. Tá ok? Professora Margarida. Prefiro qualquer coisa. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite feito pela Cláudia Barbosa, uma grande amiga, companheira aqui de trabalho. Há tempos que articulamos algumas questões em comum e, agora, felizmente, esse projeto do CNJ CAPES permitiu que, nos últimos anos, nós nos aproximássemos mais efetivamente em torno dessa questão, desse projeto. Então, uma satisfação retornar a essa casa, estar aqui com vocês, nessa manhã de frio aqui em Curitiba. Saímos do Rio de Janeiro ontem, que estava quase 40 graus, e despencamos para 10. Então, a gente está meio tonto aqui, né? Mas tudo bem. O professor Ribas, coitado, não vem nem suficientemente aparelhado para enfrentar o frio. Eu até que consultei a previsão do tempo antes, avisei a ele, não acreditou, mas estamos aqui firmes e fortes. Bem, a Cláudia já mencionou, né, esse projeto de parceria, quer dizer, esse projeto do CNJ com a CAPES, e que permitiu essa parceria entre a PUC do Paraná, a UFRJ e a Universidade Federal de Santa Catarina. Muito interessante o fato do Conselho Nacional de Justiça querer enfrentar questões que lhe são próprias, como o próprio título do projeto traz, limites e eficácia da prestação jurisdicional no Brasil. A gente sabe que o CNJ tem grande preocupação com a diminuir a morosidade na prestação jurisdicional, acelerar, quer dizer, melhorar todos os aspectos da jurisdição constitucional, e foi procurar na academia, por intermédio da CAPES, que é um órgão por excelência, não é, que avalia e intermedia e tem uma interlocução mais direta com os programas de pós-graduação. Então, vai buscar, junto à academia, enfim, reflexões que possam aprimorar esse sistema. Então, esse tema é bastante interessante, não é, dos limites e eficácia da prestação jurisdicional no Brasil. Sobre isso, então, nós articulamos cada uma dessas três instituições. A Cláudia trabalha com a questão da jurisdição constitucional, propriamente, o pessoal de Santa Catarina, com o professor Ricardo Sterzi, que estará conosco, em breve falará para vocês amanhã, e se dedica mais à questão dos meios alternativos de resolução de conflitos, o aspecto processual. E nós, no Rio de Janeiro, através do OJB, do Observatório da Justiça Brasileira, que é o cadastro no OJB tem um cadastro do CNPq. Desculpa. No site, como é que chama aquilo? Está no Facebook. Tem uma página. Já temos uma página no Facebook. E o Observatório da Justiça Brasileira, que já está registrado lá no diretório de grupos de pesquisa do CNPq desde 2007, sob a liderança do professor Ribas e minha, e agora tivemos a incorporação mais recente, nos 2 últimos anos, da professora Cecília Lois, que trouxe um grande incentivo também para esses trabalhos, e falará para vocês amanhã. Ela é originária da UFSC, mas está lá, se incorporou ao quadro docente da UFRJ. Então, o OJB, o próprio nome já diz, quer dizer, Observatório da Justiça Brasileira. E nosso foco de pesquisa no âmbito do direito constitucional faz com que, desde o ano de 2007, nós acompanhemos os julgados, alguns dos principais julgamentos do Supremo Tribunal Federal, e fazemos um acompanhamento crítico dessas decisões. Então, essa é a nossa vocação, o nosso propósito. Muito bem. Com referência, então, aos limites e eficácia da prestação jurisdicional, o que me vem à mente foi a nossa proposta do Grupo do Rio de Janeiro, trabalhar o tema da segurança jurídica,
Por quê? Porque entendo que toda essa questão da eficiência, e a gente, então, está num quadro de fortalecimento da jurisdição constitucional, concentrando muito no Supremo Tribunal Federal, e os vários mecanismos que são introduzidos paulatinamente no nosso sistema, súmula vinculante, repercussão geral e efeitos, né, erga omnes das decisões do Supremo. Então, toda essa concentração nesse sistema de controle que a gente vem verificando, eu acho que pressupõe essa eficiência que nós saibamos o que o Supremo Tribunal Federal está dizendo. E eu parto do princípio de que o Supremo Tribunal Federal, os tribunais brasileiros, como tribunais de outros países, através da atividade jurisdicional, da sua jurisprudência, cria norma jurídica. Eu sou plenamente convencida disso. Podemos citar exemplos recentes. A DPF 54, quer dizer, norma jurídica. O que faz a norma jurídica? Prescreve uma conduta, diz o que a gente pode ou o que a gente não pode fazer. Na medida que eu percebo, por exemplo, que a DPF 54, que fala do caso do feto anencéfalo, como conclusão, diz que as mulheres que têm a gestação de um feto anencéfalo podem interromper a gravidez, eu vejo aí nitidamente uma norma jurídica que diz o que a gente pode ou o que não pode fazer. No caso da fidelidade partidária, também o Supremo Tribunal Federal, uma vez provocado, nos traz uma resposta de que os parlamentares não podem mudar de partido levando o seu mandato, salvo em duas situações, quando a plataforma original tiver mudado completamente ou que eles provem que sofram uma perseguição dentro do partido. Não, fora dessas duas hipóteses, está vedada a mudança de partido com o mandato, porque o mandato é do partido, não é da pessoa. Então, mais uma vez, a gente sabe o que o parlamentar pode ou não pode fazer. Então, tomando essa premissa desse aspecto normativo originário da jurisprudência, notadamente do Supremo Tribunal Federal, que tem um reflexo bastante forte por todos os demais tribunais brasileiros, por força do nosso sistema, eu me preocupo em procurar saber e analisar o que essas decisões nos informam, qual é a ratio decidendi, quais são as regras ou as normas que daí advêm. Então, eu parto para uma análise sistemática e mais detida sobre o inteiro teor desses acórdãos. E, no caso, que eu traria aqui para vocês, o resultado de um trabalho, enfim, feito sobre a DPF 132, que é o caso da União Estável, que o professor Ribas já se referiu bastante. Aliás, a minha fala aqui vai pontuar uma série de questões que o professor Ribas já colocou, e isso é natural, porque a gente vem trabalhando junto e também escrevemos um artigo recentemente publicado no Jornal do Brasil, justamente sobre o tema do backlash a respeito da resolução, e na revista Forense, que vai sair agora breve, já foi aceita para publicação, da questão de segurança jurídica e a DPF 132. E escrevemos sobre a questão exatamente do backlash, um possível retrocesso. Então, a minha fala aqui coincide com a do professor Ribas em vários aspectos, inclusive, agora nós estamos dividindo uma turma na pós-graduação, quer dizer, nós dois em sala de aula o tempo todo trabalhando esses textos de autores que já foram aqui nomeados, como Robert Post, Larry Kramer, etc. Bem, então, o que eu percebo com esse foco, qual a norma, o que vem aí da DPF 132? E essa escolha deveu-se particularmente em função do impacto que a Resolução 175 do CNJ trouxe, que ali diz que não apenas por força da DPF, do julgamento, por força da DPF 132 e também de um julgado do STJ, o CNJ diz que todos os cartórios, não estou aqui com um texto, que eu abri uma outra coisa,
que todos os cartórios, todas as autoridades são obrigadas a não apenas, ou não podem se negar a transformar, né, converter, obrigada, a união estável em casamento, como também não podem se negar a habilitar para o casamento duas pessoas do mesmo sexo. Aí, habilitar para o casamento, quer dizer, então, já seria a instituição casamento que a resolução do CNJ estaria obrigando, e não apenas a conversão da união estável para o casamento. Isso que teria, como o professor Ribas já bastante acentuou, provocado aí uma reação, né? E uma das reações apontadas foi o mandado de segurança do Partido Social Cristão. Muito bem, então parti eu para verificar o que essa DPF teria falado sobre o casamento. E li, né, com atenção devida, o inteiro teor, todos os votos, e verifiquei que nenhum dos ministros fala em casamento. Na minha percepção, acho que eles tiveram um cuidado em não avançar, pelo menos de forma clara, nessa temática, salvo o ministro Gilmar Mendes, que foi o único que disse que era uma decisão que merecia um cuidado e merecia também a participação do Congresso Nacional para regulamentar todo o impacto que essa decisão do Supremo traria para a ordem jurídica positiva. E ele fala expressamente a questão do casamento e também em matéria eleitoral, que fala da inelegibilidade de parentes, toda a questão também previdenciária. Então, precisaria da participação do Congresso Nacional. Já volto a esse ponto. Mas os demais ministros, eu acho que tiveram o cuidado de não mencionar o casamento. Por quê? No meu entender, uma percepção de timing, né? Quer dizer, o momento, uma sensibilidade política, talvez para não provocar o que a gente vem chamando aqui de um backlash, né? Que seria, eu vejo mais por essa visão do retrocesso, esse aspecto do retrocesso, que vem a ser o backlash, que você imagina que está avançando, mas, se avança demais ou no momento errado, pode provocar uma reação que leve ao retrocesso. A ministra da Suprema Corte, a Justice da Suprema Corte norte-americana, Ruth Ginsburg, traz isso bastante bem. Ela, em pronunciamento, no primeiro semestre desse ano, antes do julgamento da questão do casamento gay nos Estados Unidos, ela chamava atenção mostrando-se preocupada com o eventual retrocesso. E muito interessante, acho que a coisa não houve, porque a Suprema Corte norte-americana acatou, né, aqueles dois casos da lei da Califórnia e também das duas mulheres do estado de Nova York sobre a questão do casamento gay. Mas ela estava preocupada porque a Corte Suprema norte-americana encontra-se muito dividida, né? A gente sabe que essa corte é do 5-4, e uma corte que está se mostrando bastante conservadora. Essa maioria conservadora tem um swing vote, eu acho que é do Kennedy, né? Que a gente não sabe exatamente para onde pende, mas tem os 4 liberais, os 4 conservadores e o Justice Kennedy ali, mais ou menos, bandeando para um lado ou para o outro, mas numa figura mais conservadora. Então, o receio dela é que essa aceitação desses 2 writs, né, of certiorari, que não teriam vindo, talvez, no momento adequado e que tivessem sido aceitos pela ala conservadora, e que isso seria uma boa oportunidade, na visão dela, talvez isso não venha a se confirmar, mas a hipótese do backlash é interessante ser resgatada, de que seria uma estratégia da ala republicana conservadora para aceitar, não é? Que a gente sabe que daqueles 9.000 e tantas propostas, só algumas são aceitas, 70, 80 ou 90 no máximo, um número muito pequeno, e isso tudo é politicamente muito estratégico. Então, se eles teriam recebido aquilo justamente para ter a oportunidade de afastar o casamento gay, estou chamando dessa forma, aqui para facilitar o diálogo. E poderia se mostrar como avançada. Então, é essa dinâmica
da política que o backlash, esse fenômeno do backlash, como o Ribas falou também, tão bem apresentado pelo Robert Post, que é um professor de Yale, e a Riva Siegel, que trabalham essa questão chamando do Roe rage, né, que é a fúria do Roe, e que, na ocasião, enfim, do Roe, que foi em 1973, e completou agora 40 anos, mas a ala conservadora ainda está lá, fiel, querendo derrubar isso. Enfim, é uma história lá grande dos Estados Unidos que não vem tanto ao caso. Eu acho que esse material do Gargarella, que o Ribas mencionou, pode mostrar. Bom, então, trazendo essas considerações para a gente, como eu falei, no voto todo que eu li da DPF 132, não se fala em casamento. Mas, na ementa, ao final da ementa, e a ementa é uma peça importante, quer dizer, uma das coisas que me preocupa também é o que é o voto, o que é o acórdão do Supremo Tribunal Federal. O acórdão não digo a ata, né, o extrato da ata, que diz que, por unanimidade, foi decidido, ausentes tais e quais. Não é isso, o extrato da ata, mas o acórdão, todos aqueles itens. E esse acórdão feito pelo relator, né, o ministro Carlos Aires de Brito, como é próprio, ele diz o seguinte, ao final: ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do artigo 1723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de interpretação conforme a Constituição. Tudo nessa DPF está girando a interpretação conforme a Constituição, ou seja, forçando a leitura do artigo 1723 do Código Civil, que fala da união estável entre homem e mulher, e à luz da Constituição. Até um parênteses, justiça seja feita, o ministro Gilmar Mendes, que é dos mais ativistas e que mais explora esse mecanismo da interpretação conforme a Constituição, nesse caso, a DPF mostrou-se o mais cuidadoso, e até mostrando, olha, não é uma questão de interpretação conforme a Constituição, porque o dispositivo é praticamente o mesmo. Ele fala até um decalque, o dispositivo do Código Civil é um decalque da Constituição. E a gente tem que justificar, né, perante, enfim, a comunidade em geral, as palavras dele, sob pena de perdermos a nossa legitimidade, ou termos a nossa legitimidade prejudicada, em boa medida, se não justificarmos muito bem uma interpretação que vá de encontro, não ao encontro, a um texto que claramente fala de homem e de mulher. Então, ele diz assim que talvez não seja nem a hipótese de uma interpretação conforme a Constituição. Eu achei interessante, volto a dizer, porque ele talvez explore bastante a visão de alguns, até de forma abusiva, enfim, pode ser, cabe verificar melhor essa questão da interpretação conforme a Constituição. Mas, nesse caso, ele até diz, olha, o problema não é muito por aí, porque o texto é igual, mas ele acaba reconhecendo, e a decisão foi unânime pelo reconhecimento da união estável entre duas pessoas do mesmo sexo, mas por outros fundamentos de natureza principiológica. E ele fala do direito à proteção, da questão também da proteção das minorias e também a discriminação injustificada de duas pessoas do mesmo sexo na nossa vida cotidiana. Então, era unânime entre todos os ministros que essa discriminação não se justifica em hipótese alguma, as situações de homofobia, que daí advém, de violência, e também a proteção de minorias que não deviam ser alijadas de um processo político e social. Aí, continuando aqui, a interpretação conforme a Constituição. Isso, continua o ministro Aires de Brito, a ementa do acórdão. Isso para excluir do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura, que são os requisitos da união estável, entre pessoas do mesmo sexo, como família. Então, né, união contínua, pública e duradoura como família.
reconhecimento, aí que está o X da questão, reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. Então, quando ele abre que esse reconhecimento, quer dizer, até o ministro Carlos Aires de Brito, ele diz que a união estável é família. Qual foi o viés dele? O caput do artigo 226 da Constituição fala de família. Então, pelo caput do artigo, tudo que vinha a seguir, como as espécies de família, deveriam incluir a união estável, né? Já que fala de família, a união estável é família, então já estaria incorporada, contemplada a Constituição as uniões estáveis como família pelo próprio caput do artigo. Isso foi a linha dele. É interessante, por exemplo, o ministro Ricardo Lewandowski e a ministra Carmen Lúcia já vão por uma linha distinta. Apesar de todos chegarem à mesma conclusão, pelo reconhecimento, mas cada um vai por uma via. Então, repetindo, o ministro Carlos Aires de Brito dizendo que já está protegida a união estável como família por força do próprio caput. O ministro Ricardo Lewandowski reconhece uma lacuna, uma ausência nesse tipo novo de família. Diz que aquelas hipóteses previstas de família, os tipos provenientes a família monoparental, a família do casamento civil, também o religioso, que tem efeitos civis, esse artigo 226 não seria excludente, não conformaria, não seria números clausos, então poderia incorporar com certa facilidade essa nova modalidade de família. O ministro Luiz Fux vai pelos princípios, numa visão, como ele mesmo diz, neoconstitucionalista, e que os princípios da Constituição abarcariam a união estável. E o ministro Gilmar Mendes também pelos princípios, mas de uma forma distinta. Então, é interessante perceber as maneiras, não é, metodológicas, como cada um busca a sua linha para chegar à mesma conclusão, mas não coincidem. Isso pode até trazer algum impacto depois para outras situações que a gente possa trabalhar também dessa forma, pelos princípios ou pela uma interpretação da regra mais alargada, como o ministro Luiz Fux fala de uma mutação nessa ideia de família, que não é mais aquela família tradicional de duas pessoas de sexos diferentes que levem à procriação. Então, cada um vai por uma via, vias essas que, eventualmente, a gente pode usar em outros julgados, e eu acho que isso é importante ser percebido. Mas o X da questão, como eu digo, ao final fala-se que é as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável. E uma das consequências da união estável, como a própria Constituição diz, é que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento. Então, facilitar essa conversão já levou o CNJ a avançar já na habilitação. Aí o professor diz com muito acerto que esse avanço do CNJ pode provocar um retrocesso e que, de fato, não apenas do PSC, que dançou porque fez errado, como o ministro Luiz Fux errou na medida porque não era tema para mandado de segurança, e sim para uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, houve uma... Como é que é? Negou a liminar, extinguiu sem apreciar o mérito, né? A extinção... Extinguiu sem apreciar o mérito, porque não era objeto para mandado de segurança, porque lá o parlamentar dizia que ele teria sido impedido, teria um direito líquido certo a votar sobre isso, e o Supremo Tribunal Federal é que tinha legislado. E é uma besteira que não tem tamanho, porque ninguém está impedindo o Congresso de legislar. O Congresso é que não legisla. Então, enquanto não legisla, o outro faz, uma vez provocado. Então, ninguém está tirando, fica o Congresso esperneando que o Judiciário avança, mas ele também mostra-se inerte nessa matéria. Então, não era objeto, e sim para ação direta de inconstitucionalidade, que poderia ser uma norma, no caso, a resolução, que agredisse a Constituição. O ministro Luiz Fux, o Ribas já adiantou isso, ele avançou, e, no meu modo de ver, até de uma maneira bastante ruim, porque ele reconhece o poder normativo do CNJ, claramente, para criar regra jurídica
primária, a exemplo do que o Supremo teria decidido no caso do nepotismo, porque, no caso do nepotismo, o CNJ regulamentou, quer dizer, legislou, mas isso por força direta da Constituição, do artigo 37. Só que o artigo 37, agora eu não estou com isso exatamente, ele concede claramente essa possibilidade de alguns órgãos, inclusive o CNJ, fazer isso. Aí, qual foi o raciocínio do ministro Luiz Fux, que eu acho, desculpa aqui, uma forçação de barra bastante grande e errado, porque ele diz que, se, no caso do nepotismo, extraiu a competência direta da Constituição, nesse caso do casamento, também poderia retirar essa competência direta da Constituição. Só que, no artigo 37, remete aos órgãos, para cada órgão lá evitar, lá criar as próprias regras para evitar o nepotismo. E a outra retirada direta seria porque os princípios da Constituição não permitiriam a segregação, a discriminação, com que eu concordo plenamente, mas isso não faz com que extraia diretamente uma competência para criar normas primárias. Mas foi essa a saída do ministro Luiz Fux, que, a partir daí, então, libera para o CNJ legislar. Bem, então, e o que a gente está vendo agora como um backlash, eu acho que mais sintomático do que essa questão do PSC, que morreu na praia porque fez errado, não sei se alguém vai entrar, algum outro com uma ação direta de inconstitucionalidade, mas a gente tem que agora perceber um pouco a reação dos tribunais. E temos a notícia trazida pelo professor Ribas, que a 14ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro resolveu não acatar essa determinação do CNJ. Eu tive recentemente na Escola da Magistratura do Espírito Santo e os desembargadores lá mostravam-se um pouco condescendentes, porque, como o CNJ tem essa função de correição, né, da corregedoria, os juízes e tribunais, isso é uma percepção minha, não tenho nenhum estudo nesse sentido, mas eles se sentem coagidos, obrigados a seguir as determinações do CNJ, que o CNJ obriga eles a fazerem uma série de relatórios, obrigam a julgar um número X, né, de processos, de ações, num tempo recorde. Então, eles estão ali tendo que cumprir todas as metas traçadas pelo CNJ. E, se não o fizerem, pode ter, administrativamente, algum tipo de penalidade, ou em termos de promoção, ou seja lá o que for. Então, é um cenário que eu percebo, mas, repito, não tenho dados para comprovar isso, de que os tribunais se sentem acuados pelas determinações do CNJ. Bem, então, tem esse cenário que caberia ver um pouco até que ponto os tribunais estão se sentindo fortes para reagir a isso ou não. Eu estou vendo isso como fenômeno, não estou defendendo que devam reagir, não estou fazendo nenhum julgamento de valor, mas só tentando perceber como é que essas questões se passam. Então, em termos da DPF 132, de segurança jurídica, que eu poderia trazer para vocês aqui, em termos dos nossos propósitos de eficiência, é um exemplo como é que esse trabalho pode ser feito de busca de coerência e da consistência, o que essas decisões nos dizem, para pautar, quer dizer, até que ponto o próprio Supremo Tribunal Federal. Aí eu vejo, às vezes, uma incongruência na postura do Supremo, que o Supremo faz tudo, não é, para fortalecer os seus poderes no nosso sistema e criando mecanismos da repercussão geral, fortalecendo aí também as reclamações, as súmulas vinculantes, etc. Por outro lado, não cuidam de dar umas decisões que tenham uma clareza suficiente que permita que os tribunais inferiores possam seguir, né, mais facilmente as suas determinações. Então, deveria ter um cuidado, né, de trazer algo mais definido, se quer legislar, assim, num sentido amplo, trazer uma regra que o faça de uma forma clara e não esse agregado aqui de
manifestações, né, que nem sempre guardam uma coerência e uma consistência. Até o próprio ministro Gilmar Mendes, para terminar aqui a 132, ele diz ao final e pede ao ministro Carlos Aires de Brito que faça constar a posição dele na ementa, porque a posição dele é distinta do Carlos Aires de Brito. Ou seja, ele não vê o acolhimento da união estável de duas pessoas do mesmo sexo por força do caput do artigo 226. Ele vê de uma outra maneira e ele fez questão de dizer que estava abrindo para um diálogo com o Congresso Nacional. Um diálogo aí em termos. Ele queria que o Congresso Nacional, enfim, viesse a regulamentar. Eu não sei o que ele diria se o Congresso Nacional decidisse contrariamente à união estável. Muito possivelmente, pelo que eu conheço, vão detonar e dizer, não, nós já decidimos isso. Quer dizer, algo até que eu vou falar um pouco mais, eu nem sei do tempo, você, por favor, controla, que eu queria dar uma pincelada no mensalão com algumas questões nesse sentido de diálogos, mas vamos ver até que ponto um modelo de diálogo poderia aparecer com essa questão da última palavra. Eu tomaria até como base um autor que lemos agora recentemente, do Sebastião Linares, que eu acho que o Ribas não citou, dentre os vários outros, foi o último texto que nós lemos juntos na pós-graduação. É um professor argentino, mas que está na Universidade de Salamanca, que propõe um modelo de diálogos muito interessante, que não desconhece a possibilidade do Supremo Tribunal Federal exercer a jurisdição constitucional, mas ele propõe uma jurisdição constitucional débil, isso levando em consideração sistemas de constituição rígida, mas vê a possibilidade do override por parte do Congresso Nacional. Então, uma decisão do Supremo, mas que o Congresso Nacional, manifestando-se depois, poderia override, quer dizer, superar, obrigada, a decisão do Supremo. Isso, eu acho, quer dizer, um modelo bastante interessante. Imagino que a professora Cláudia, vindo recentemente do Canadá, que tem um modelo lá de diálogos muito interessante, já deve ter explorado com vocês bastante, mas o Linares também traz essa proposta, eu acho que muito influenciado pelo modelo canadense, neozelandês e outros que trabalham essa temática. E que não é assim, eu vejo, a gente não tem a cultura ainda para isso, pelo que eu percebo, infelizmente, mas espero que possa ser criado. Eu acho que aí o papel da academia também é bastante relevante, e acho que até isso é uma fala do mensalão que eu gostaria de anotar aqui com vocês. Espero que eu não esteja cansando e também extrapolando o tempo, mas, enfim, é uma oportunidade aqui de falar dessas coisas que a gente vem pensando mais recentemente com afinco e ânimo. Quer dizer, a partir do momento que a Suprema Corte traz, né, uma posição refletida e etc., tem um certo ônus, né, quando um outro poder da República vai dispor diferentemente, ele faz, acho que de uma forma muito mais cuidadosa, amadurecida. Então, não é à toa, quer dizer, eu tenho poder e o outro não tem, essa briguinha de poder, quem é que traz a última palavra? Se você tem dois ou mais poderes manifestando-se, poderes, né, um status hierarquicamente superiores, manifestando-se sobre aquela questão, ela fica mais amadurecida, né? Quer dizer, existem argumentos fortes a serem levados em consideração, e que também ninguém quer perder poder, então a legitimidade está em jogo. Até o modelo do Sebastião Linares é interessante, Cláudia, eu tinha esquecido, que ele dizia o seguinte, que uma das coisas que ele propõe é que ele retira o controle difuso, na seguinte forma, que os tribunais, não os superiores, o Supremo, a Corte Constitucional, os juízes e tribunais não poderiam declarar a inconstitucionalidade da norma, ou, nesse sistema, quer dizer, julgar, não poderiam julgar por força da inconstitucionalidade da norma, mas deveriam remeter uma mensagem, não sei, quer dizer, informar como que eles estavam sentindo na prática, como estava acontecendo essa inconstitucionalidade, de forma que o Supremo e o Congresso Nacional pudessem levar aquilo em consideração. Quer dizer, é muito interessante, porque os juízes estão vivendo ali, né, no dia a dia com algumas questões, e tiraria o poder de controle de constitucionalidade deles, que seria o difuso, mas remeteria a instâncias competentes, e isso tudo provocando uma discussão maior.
Muito bem. Então, agora, passando rapidamente algumas questõezinhas do mensalão, se for possível. Tá? É o momento. Hoje é o momento, exatamente. Então, a questão do mensalão, eu faria uma ressalva, aqui tem tanta coisa para falar, mas vamos lá, depois das perguntas poderiam ser. Primeira coisa que a gente está falando, e é tema aqui do seminário, não é, Cláudia, a questão da jurisdição constitucional e popular, né, e democracia, não é isso? E agora está se falando muito, e hoje, até que ponto o tribunal deve julgar tecnicamente ou deve ouvir a opinião do povo, e o que o povo está querendo, então, a independência da corte, ou seja, uma decisão técnica versus uma decisão política. E algumas leituras de jornal, alguns textos, até a coluna do Merval Pereira, no último domingo, e o próprio, não sei se vocês tiveram oportunidade de ler, quer dizer, o Globo é um jornal do Rio de Janeiro, então, que eu leio diariamente, e também o Joaquim Falcão, que é um grande professor de Direito Constitucional da FGV do Rio, que também trouxe uma coluna. Eu vejo ali um problema nos dois artigos, só para situar a partir daí. O ministro Merval Pereira, olha aqui. Por favor. Gente, ato falíssimo. Mas o Merval Pereira é um colunista lá do Globo, e ele, desqualificando o ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que o Luiz Roberto teria, durante a sabatina, e também num discurso de posse não teve, mas, num outro momento, logo no início, não foi discurso de posse, mas, na primeira manifestação, no primeiro julgado dele, do mensalão, ele já se posicionou, e dizendo que era o momento das mobilizações nas ruas, que era importante ouvir as ruas, etc. Então, o Merval vai pegando o tempo todo as passagens, as palavras do Luiz Roberto Barroso, que sempre queria ouvir as ruas, e que, no momento do mensalão, que ele não ligava para a manchete do dia seguinte, nem para o que o povo estava dizendo. Gente, o que acontece, justiça seja feita, no meu modo de ver, ao Luiz Roberto Barroso. Eu acredito plenamente que ele tenha feito aquelas considerações tratando-se da jurisdição constitucional, que é a competência máxima ou própria, ou típica, do Supremo Tribunal Federal. E sabemos todos que a jurisdição constitucional lida com uma questão política, né? Quer dizer, o contramajoritarismo. Está aí a legitimidade de 11 que não foram eleitos para desqualificar e invalidar a regra que vem. Esse problema do contramajoritarismo, né? que é conhecido. Então, em questões desse tipo, como a gente vai ver agora, brevemente, talvez, a questão da Anvisa, e a Anvisa regulamentando, vedando todas lá 1000 substâncias dos cigarros, fazendo que os cigarros, enfim, proteção à saúde, não possam ter o gosto, aquela coisa leve, etc. Então, até que ponto toda essa questão que mexe, por exemplo, com a liberdade, direito à saúde, livre iniciativa, impacto econômico, todas as questões, o caso do amianto, tudo isso que tem gerado também as audiências públicas. Então, a matéria de jurisdição constitucional é uma questão política, que aí talvez valha ouvir as ruas, etc. Só que o Supremo Tribunal Federal está, excepcionalmente, exercendo o papel de corte penal, né? O foro por prerrogativa de função, que, em 1988, não quiseram tirar, o Supremo brasileiro não quis tornar uma corte constitucional por excelência, quis ter muitos poderes, agora não pode reclamar. Então, quis tudo. Em vez de deixar para o STJ ou para alguma outra Corte Suprema superior a questão do foro por prerrogativa de função, que é uma coisa que merece ser discutida, não, quis tudo. Então, aí está, resolvendo 300 mil habeas corpus e com mensalão aí pela proa. Então, nessa questão do direito penal, até aí o Joaquim Falcão dizia que, como é uma Corte Constitucional, que esse julgamento deveria se pautar pela Constituição. Aí concordava com a ministra Carmen Lúcia, que veio falar da competência privativa do Congresso Nacional para legislar sobre matéria processual, etc., etc. Sim, mas volto a dizer, no meu modo de ver, quer dizer, nesse caso, não está exercendo o papel de Corte Constitucional, e sim de uma Corte
penal ou criminal, não sei o que é o certo dizer, confesso que eu não sei. Porque o que está em pauta é o Código Penal, está lá crime de quadrilha, lavagem de dinheiro, dosimetria, aplicação de pena e etc. E o direito penal tem os seus princípios, né? A presunção de inocência, o devido processo legal, porque tudo aquilo, todo cuidado é pouco quando a gente lida com pena restritiva de liberdade ou pena restritiva de direitos, mas, no caso, é restritiva de liberdade. Então, ninguém entende isso. Quer dizer, é o caso de um julgamento eminentemente técnico de proteção, de garantia das normas, garantia do Estado de Direito. Aí, infelizmente, nós estamos aí num quadro de histeria coletiva completa, porque, se não verem o José Dirceu, não precisa nem ser o Marcos Valério, atrás das grades, eu acho que o povo brasileiro tem uma síncope, começa a se rasgar e se mata em praça pública, porque tem que ser isso para terem uma sensação de que todos os nossos problemas de corrupção estariam resolvidos. Isso, no meu modo de ver, pode ter um custo para o Estado de Direito bastante grande, porque entraria em cena, eu concordo com o Luiz Roberto Barroso completamente, de um casuísmo. Não é? Quer dizer, estaria se mudando as regras no final do julgamento, quando a gente já sabe que é para A, B ou C. Quer dizer, tudo o que a gente conhece, né, das leis que são prévias, que são criadas para todos, a norma jurídica geral e abstrata, é modificado no momento que já quer A, não é nem B e C, A, né? Porque, se não for o Dirceu, acho que só o Dirceu, mesmo se for o Delúbio ou o Genuíno, não teria o mesmo impacto. Então, tem que ser uma pessoa X com nome. Vocês desculpem a ênfase, mas que realmente eu acho que traz um pouco enfim, de entusiasmo e indignação em vários pontos. Agora, por outro lado, aí como é que vem a questão da segurança jurídica? Também não nego que seja um julgamento que tem aspecto técnico envolvido, como eu acabei de enfatizar, mas também tem um aspecto pragmático muito forte, que aí o ministro Gilmar Mendes, que é o pragmatista da Corte, sempre o foi, de terminar com o julgamento, porque também tem um momento razoável, a pauta está atravancada, né, está bloqueada, então tem que colocar um ponto final. Então, tem um argumento pragmático que também a gente não deve desconsiderar de todo. E um argumento político institucional, que é a credibilidade da Corte. Feliz ou infelizmente, é uma situação em que a credibilidade da Corte está em cena. E é muito ruim, aí um viés pragmático, eu acho, pensando agora, que as nossas instituições e os nossos tribunais se tornem desacreditados. É uma coisa muito ruim para o desenvolvimento da sociedade. Isso vai ter aspectos econômicos, sociais, políticos. Então, está um momento muito delicado, porque criou-se aí um monstrengo, né, que eu acho, enfim, mídias e Facebooks, enfim, eu não digo nem só a mídia, porque o Facebook também tem umas maluquices que as pessoas fazem, enfim, uma catarse aí, né, gerar uma histeria. Facebook mostra muito bem isso. Então, quer dizer, se as instituições não ficarem acreditadas, um tribunal que puna realmente pessoas, né, que cometeram crimes efetivamente, é uma coisa complicada. Então, a gente tem que levar, quer dizer, um julgamento que tem esses aspectos, né, técnico, político, institucional, que eu não tiro também, não desconsidero a importância que isso tenha em termos pragmáticos e um pragmatismo. Então, aí volto, quer dizer, em termos também de segurança e eficiência, a gente tem que entender também o direito como permeado, né, por todas essas questões. Direito não é apenas uma questão técnica. Então, ainda que eu tenha separado, né, a jurisdição constitucional de uma questão técnica e política, por outro lado, é uma Suprema Corte, é uma manifestação, enfim, tem um aspecto político nisso, né, político institucional, de credibilidade, e o direito é isso, né, não é puramente técnico. Então, em termos aí, só para terminar, quer dizer, o ponto. Não, tem uma outra coisa que eu não gostaria de
deixar passar. Em termos de segurança jurídica do direito, é algo também que tem que ser pensado, que o direito não é apenas a aplicação da norma e que tem outros fatores que concorrem para isso. Agora, para finalizar, eu vejo um momento muito rico, esse julgamento do Mensalão, justamente para a questão dos diálogos. Em vez de uma decisão casuística, que ele mostra, será que os embargos infringentes devem continuar a existir no nosso ordenamento jurídico ou não? Em que termos? Então, isso acho que é uma conversa para o Poder Legislativo, e não o Supremo agora resolver. Isso, parênteses, porque, tecnicamente, como professor de teoria do direito, eu acho que a Lei 8038 não revogou o regimento interno. Posso até falar depois sobre isso. Eu acho que o regimento interno do Supremo foi recepcionado com força de lei e, pela a revogação expressa, tácita ou global, nenhum dessas três vias revogou o regimento interno. Isso eu sou plenamente convencida. Agora, então, estão aí os tais embargos. Agora, seria uma oportunidade do Mensalão que se discuta, não é, a questão do foro por prerrogativa de função, se deve continuar a existir ou não, se deve ficar no Supremo Tribunal Federal ou em outro tribunal, se os embargos devem existir, ou devem permanecer ou não, em que termos, se tira os embargos do STF, se coloca os embargos no STJ, porque a ministra Carmen Lúcia falou da isonomia, mas resolveu a isonomia excluir, poderia ter integrado, isonomia por isonomia, pode integrar o STJ. Enfim, então, acho que é um momento bastante interessante para deflagrar aí essas discussões em termos de diálogos constitucionais, que é justamente isso. Quer dizer, o judiciário percebe ali a dificuldade, e isso é uma informação importante para que o legislador possa também levar em consideração para o seu labor aí próprio. Então, seria um redesenho que poderia surgir a partir daí. Bom, estou aí aberta a perguntas e muito obrigada pela atenção. Bom, eu agradeço também a exposição da professora Margarida. Eu acho que nós temos, né, além da paixão do momento do Mensalão, eu acho que vocês estão aqui para ouvi-los, e, especialmente, eu quero deixar os últimos 15 minutos que nos restam para perguntas. Queria fazer uma observação de que, realmente, essa opção, né, quando o STF decidiu, já na Constituição de 88, havia uma proposta para que ele fosse uma corte exclusivamente constitucional. E ele recusou-se, porque, na época, com a extinção do Tribunal Federal de Recursos, essa possibilidade era. O lobby do Supremo se opôs, porque, na época, também ninguém pensava que a Constituição fosse assumir a importância que assumiu, não apenas no Brasil, como no mundo. Afinal, a gente vivia a época ainda, né, do modelo privatista, do direito privado por excelência, e a gente achava que o direito era o direito civil. Aí mudou, e, afinal de contas, agora a Corte Constitucional absorve tudo. Mas, nesse momento, o que a gente tem ali é uma corte penal, né? E uma corte penal, eu não sei, do meu ponto de vista, tem que obedecer primariamente às garantias constitucionais. Difícil não ouvir as ruas, mas, bom, a gente tem, né, terá o que eu acho mais interessante ainda é a gente ter deixado realmente o capítulo final da novela das 8 para as 14h de quarta-feira, com um único voto, né? Então, independente da solução, a credibilidade já é muito discutível, porque no mundo, no mínimo, a gente vai poder dizer, né, que existe 5 votos a favor, 5 votos contrários e um voto de Minerva, que poderia ter sido qualquer um, porque isso, mais ou menos, é o que todo mundo acha. Eu particularmente, já acho que já sei o resultado, mas, enfim, poderia ser A ou B. Então, é difícil você jogar, né, de um lado, toda a expectativa de uma sociedade contra o combate à corrupção num julgamento que deu 5-5, e a gente não sabe o resultado do sexto. Por outro lado, mais difícil ainda justificar perante uma população que, afinal de contas, poderia aprovar hoje em dia a pena de morte tranquilamente, que as garantias das pessoas existem para todas as pessoas e antes delas cometerem crimes. Então, às vezes, nesse caso, a gente poderia estar revogando, né, uma parte importante da Constituição e do direito penal, justamente para garantir a oitiva das ruas. É um momento difícil, é um momento rico, por outro lado. Eu não creio muito que o Supremo pare para pensar em qual é o papel que ele pretende na sociedade brasileira a partir daí, mas adoraria que isso acontecesse.
né? Então, não vou me prolongar. Eu abro a palavra, então, para quem quiser fazer suas perguntas ou considerações aos professores. Obrigada. Alguém quer fazer? Pode fazer oralmente por aí mesmo, se vocês quiserem. Você quer fazer? Falar. Eu até estava lendo um texto, estava analisando também um julgado, né? E falando, só que nesse caso a decisão não foi unânime. Então, assim, a gente via várias posições diferentes, e até a autora ela colocou dentro do quadro, então a gente podia ver as posições diferentes. Então, isso já realmente traz, até para quem está lendo, uma impressão de insegurança jurídica, né? Nesse caso. Então, aqui no caso que a senhora explanou, foi uma decisão unânime, tem as posições, para cada pessoa tem os seus pensamentos e traz aquilo consigo, né, na hora de explanar. Mas é muito interessante, assim, até para quem está lendo, então para a sociedade mesmo, verificar isso, né? As posições são diferentes, às vezes, no caso em que a decisão não é unânime, isso fica um pouco mais complicado. Como que você vai interpretar? O que você vai considerar? Eu achei muito interessante. Posso comentar isso? Olha, bem sacada sua, porque eu trouxe até exemplos de decisões unânimes, ainda que mostrando que as vias para se chegar ao resultado tenham sido diferentes. Mas esse é o problema do direito, né? Quer dizer, com uma experiência que eu tenho tido agora, mais recente, de televisão, os jornalistas, bastante gabaritados, eles não entendem e perguntam assim, mas, professora, como que pode haver duas interpretações distintas? Como é que é isso? Como é que pode uma corte dizer que cabem os embargos, outras que não cabem? Como é que isso pode no direito? É claro que ali, num espaço curto, eu não posso explicar, mas isso é uma coisa que, às vezes, eu falo para os alunos desde o primeiro período, que o direito é assim. E isso, em termos de ciência, de conhecimento, é muito complicado. Quer dizer, que ciência é essa que você não tem uma certeza, você não tem uma objetividade? O que é? Bom, não houvesse essa divergência de interpretação, não existiriam juízes e tribunais, né, que seria o terceiro desinteressado que viria para dizer. Então, faz parte, quer dizer, você lida com a norma jurídica é um texto, aí o texto tem problemas, eu tenho todo tipo de problema, não apenas da linguagem, dos termos serem vagos ou não. Por exemplo, crime de quadrilha. Reunirem-se mais de 3 pessoas em quadrilha ou bando com o fim de cometer crimes. Então, o que é isso, né? Em princípio, a gente acha que é a coisa mais tranquila, né? Como aquele exemplo clássico do Hart, proibida a entrada de veículos no parque. Aí, o que é veículos e tal? Enfim, a maioria conhece isso. Mas o crime de quadrilha, 3 ou mais, quadrilha ou bando, com o fim de cometer crimes. Aí, qual é a divergência que tem que levou ao 6-4? Nesse, acho que foi até 6-4, que ainda estava o Ares de Brito, mas que teve os tais 4. Se a quadrilha, esse é um exemplo, quer dizer, se a quadrilha, aquela 3 ou mais pessoas, tivessem a finalidade precípua daquele grupo seria cometer crimes, aí a ideia de crimes, o S também, quer dizer, então não é cometer um crime, vários crimes, o que mostraria que as pessoas que se agregariam em quadrilha, elas reuniriam-se em quadrilha, elas seriam para vários crimes. Uma ação contínua no tempo. Como, por exemplo, agora, diferente seria se as pessoas tivessem como atividade principal, no caso dos políticos, o administrador público, digamos, o próprio Poder Judiciário. Você pode ter lá uma turma que venda sentença ou que venda alguma coisa, né? Então, sei lá, que vende alguma coisa, a sentença e outras facilidades quaisquer. Então, quer dizer, são pessoas, se você falar que aquilo é quadrilha, na visão de 4 ministros, na ocasião, que se manifestaram, as 2 mulheres e os 2 homens, porque é o seguinte, aquilo não seria quadrilha porque a atividade principal é
jurisdicional ou técnico-jurídica. Então, seria um concurso de agentes, entendeu? Então, a questão é um pouco da atividade principal. Então, o direito é esse. Aí o jornalista e o leigo e o público em geral vai entender, mas puxa, né? Como é que a gente vive com um negócio desse? Como é que a gente pode dizer o que é, o que não é? Então, tem semântica, tem intenção do legislador, do juiz, tem o que ele tomou no café da manhã, o realismo jurídico, tem se ele dormiu bem ou dormiu mal, tem se ele está nervoso, se não está, se ele é petista ou PSDBista, tem de tudo isso. Então, a gente não tem como controlar, nem que a neurociência queira saber lá se o neurônio funciona de uma forma ou de outra. O que acaba valendo é o discurso. Então, o direito é intersubjetivo. Até a Cristina Lobo me perguntava, professora, o direito, então, é objetivo ou subjetivo? Eu falei, é intersubjetivo, porque não é nem objetivo, nem está na cabeça de um só. Quer dizer, é um discurso que você põe, né, que tem que ter um nível de coerência e consistência para os outros reconhecerem esse discurso sobreviver, que é o que a gente vê, que depois restam nos acórdãos, como você mesmo diz. O que a gente faz aqui com uns que entendem de um jeito ou não? Tem que bater o martelo, tem que bater o martelo. Às vezes, a gente até recupera alguns votos vencidos, que são opiniões que podem prevalecer num outro momento, que não tem o crime de hermenêutica, como já diria Rui Barbosa, a não ser que seja por concussão, má-fé ou coisa do gênero. Mas uma interpretação ali, o que caiba na moldura do Kelsen, está valendo. E o que a maioria traz. Então, tem que ver depois como que esses fundamentos sobrevivem em termos de consequência, de consistência e coerência para outros julgados posteriores. Então, é isso que vale. E o direito é assim, né? Deixa eu fazer uma observação. Vocês comentaram, tanto o professor Ribas quanto a Margarida, a gente comentou aqui várias cortes, né, americanas. Então, a gente falou da corte, agora falamos da corte Roberts, podemos falar da corte Warren, da corte, enfim, da corte Rehnquist. Então, vejam, é interessante, eu queria ouvir só rapidamente vocês dois, se fosse possível, porque eu tenho questionado bastante justamente o mecanismo de decisão da corte. Vejam, agora nós vamos, né, para a tela. Na melhor das hipóteses, nós vamos ter uma divisão de 6-5 ou de 5-5, né? Já teve. O estrago, do ponto de vista da legitimidade e da segurança jurídica, seja qual for o resultado, já está feito. Então, quando você tem esses debates são comuns, têm que existir e devem existir, especialmente na jurisdição constitucional. Contudo, quando você analisa a história da Suprema Corte Americana, e não é por acaso que a gente está aqui discutindo a Suprema Corte Americana, você tem o resultado final desses debates como jurisprudência. Então, aquilo que foi o debate anterior não aparece, né, como aparece na disputa entre eles, aparece na disputa política entre eles, mas não aparece como análise jurídica dos fatos, a não ser em casos muito excepcionais. No entanto, o que a gente tem é uma posição de um determinado órgão institucional, não por acaso, né, a Suprema Corte norte-americana, então, o órgão mais importante do Poder Judiciário, no caso deles ainda com o poder do controle de constitucionalidade, que vai te dizer, olha, este é o entendimento da Suprema Corte nesse momento. Não por acaso a gente fala disso. Então, eu só queria ouvir rapidamente de vocês. Eu acho que, realmente, o mecanismo, né, de votação, e especialmente o mecanismo de registro daquilo que foi decidido e o que fica como jurisprudência, precisa ser modificado no Brasil, sob pena da gente jamais ter uma identidade da Suprema Corte. Na melhor das hipóteses, a gente tem a posição do juiz A ou do juiz B, e, se ele for mais eloquente, né, talvez a posição dele esteja mais firme, e, se ele for mais tímido, digamos assim, a posição dele fica esquecida, não obstante a qualidade que possa haver na observação A ou na observação B. Eu vou, se for possível, queria ouvir vocês a respeito rapidamente disso. A gente não tem muito tempo, mas eu, enfim, queria ouvir vocês. Não, eu responderia de forma muito sintética. Eu lembraria aqui a observação do Conrado Rubner Mendes, que, na verdade, nós temos 11 ilhas. O Supremo Tribunal Federal é um arquipélago. Então, não há uma integração, não há uma articulação no processo decisório. Obrigada. Cláudia, engraçado, eu vou pensar um pouco melhor sobre isso que você diz que o estrago já está feito. Em princípio, não sei se é tanto assim, não. Quer dizer, apesar do 5-5,
Eu vejo aqui, ou nos Estados Unidos, no 4-4, com 5 lá, né, o 5-4, mas assim, essa corte dividida, eu acho que acaba prevalecendo, quer dizer, essa posição final de decisão é o que acaba prevalecendo, né? Quer dizer, é uma decisão, como você falou, a posição da corte. Eu não vejo muito que as pessoas consigam viver, ainda que existam registros diferentes. A gente pode até ver nos Estados Unidos isso mais claramente, porque eles estão ali num 5-4 permanente. Então, aqueles 4 lá dos liberais, pelo menos, estão firmes, e também dos conservadores, né, já pode prever. Agora, a decisão da corte é a decisão da corte. Eu acho que isso não traz uma instabilidade. Eu não vejo uma instabilidade, posso estar enganada, na Suprema Corte, nos Estados Unidos, falo de lá porque tem essa divisão permanente, né? Agora virou isso. Então, tem algum mistério que, ainda que isso exista, em termos de credibilidade, a decisão é o que fica, é o que provoca uma repercussão social, é o que mostra a corte. E aí me chama a atenção uma coisa que... Aí eu teria que ver isso, mas eu queria até te ouvir mais sobre isso, porque eu não vejo que uma unanimidade... Agora, não é isso não que você falou? Não queria unanimidade, eu queria disputa, mas eu queria que houvesse, a partir dali, um voto que fosse a jurisprudência da Suprema Corte. O que a gente tem nos Estados Unidos é a decisão da Suprema Corte, na Corte A, na Corte B, tal, em determinados casos. A gente não tem uma identidade de corte, porque hoje ganha, por exemplo, no mensalão, digamos, ganham os conservadores, entre aspas, amanhã ganham... Quer dizer, os hermeneutas, amanhã, no dia seguinte, os ativistas. É impossível você ter uma formação... Aqui entre nós. E que teria nos Estados Unidos? Teria, do ponto de vista do histórico, quer dizer, porque o que tem registrado como jurisprudência afirmada é a jurisprudência da Suprema Corte, não os votos individuais de cada um. E, no nosso caso aqui, tudo. Qualquer voto vira jurisprudência. Então, entendi. Tá bom. Aí eu acho que vem ao encontro, quer dizer, o que o Ribas apontou rapidamente, aí eu acho que teriam várias coisas nos dois sistemas que poderiam levar a isso. Quer dizer, a forma, primeiro, como é que eles conduzem, né, os julgados. Então, aqui, cada um vai... Eu acho até que o juiz o ministro deve ir com o seu voto pronto, no sentido de ir preparado para julgar, não é? Só que nos Estados Unidos, pelo que eu conheço, acompanhei o caso Grutter, enfim, então eles têm uma posição, né, o relator, e os outros vão join ou dissent, né, quer dizer, concordam ou discordam. E, quando discordam, até pode deixar um voto bastante alentado. Tem o debate com amigo escuro, que é muito forte. E outra coisa, eles se reúnem, não tem TV Justiça lá. A TV Justiça, para mim, é um sonho. É a melhor coisa que tem. Para pesquisadora, nossa, não tem nada melhor no mundo. Agora, para eles, eu não sei. Para o Brasil, de modo geral, eu confesso que eu não sei, tenho minhas dúvidas se a coisa é tão boa. Agora, nos Estados Unidos, eles se reúnem a portas fechadas. Outro dia dizia uma amiga minha que não entra nem secretária, nem ninguém, não tem nem computador, nem nada. Para não entrar ninguém. Então, eles discutem mesmo, com toda a liberdade. Secretíssima. Então, mas aí depois traz... Que vai aparecer exatamente. O resultado. A gente aqui bate boca, porque eles não discutem nada, cada um já exatamente. tem uma posição firmada antes. Exatamente. Só bate boca. Só bate boca. Se alguém mudar de opinião, ele está morto. Exatamente. Sofre o bullying, né? Não, é quase o bullying, é o novato. É o bullying, o novato. Se mudar de opinião, morreu. Acabou. Se for um novato, então, coitado, os novatos começam a tremer, a Rosa Weber treme quando começa. Mas, enfim, então tem essa sistemática e depois eles apresentam o resultado e aqueles que discordam, está ali o voto determinado que depois... Então, é uma outra dinâmica, né, que tem. E outra que eu não acho tão bom assim, que é essa politização exagerada do direito norte-americano. Então, essa coisa de republicanos e democratas e liberais... A pauta que a sociedade sabe e que essa pauta também já é feita tudo politicamente, porque eles... Outro dia eu vi...
eles podem aceitar ou não, eles veem o tempo que eles vão aceitar. Quem constrói essa pauta são os partidos. Quer dizer, outro dia via um republicano, os republicanos têm muito dinheiro, então vai atrás de uma pessoa que, olha como é que a coisa é construída, vai atrás, quer reverter a questão das ações afirmativas. Então, vai em busca de alguém que tenha sofrido lá um problema de ação afirmativa, que foi preterido no ingresso no ensino superior por causa da questão da cor. E aí vai lá e avaliam quando a família está mais indignada, quando a família está menos indignada. Então, quando escolhem um caso que é ótimo, patrocinam aquele caso, porque aí vai ter um pretexto para levar isso para a Suprema Corte e provocar uma reação da Suprema Corte. Então, é tudo político, como se dá. E nisso você já tem uma conformação, sabe, um direcionamento, a coisa já vai alinhada, e eles também, na hora de receber, não sabem os critérios, que é um mistério total, também recebem ou não em termos políticos. Então, a coisa já vem ali alinhada diferente. O nosso sistema... Aí eles também prezam muito mais o sistema do precedente, por óbvio, pelo próprio sistema. Aqui é um caos, o nego não sabe nem o que é obter dicta, e usam da forma que quer, o que é um precedente, o que é manifestação, e etc. Então, também, essa coerência da Corte pode ficar prejudicada, mas eu acredito até que a gente vai evoluir nesse sentido. Está aí o Mensalão também ensinando, né? Gente, eu peço desculpas se há algum outro questionamento. A gente vai sair daqui, vamos para a pós-graduação. Ali, quem quiser, geralmente, no corredor, a gente conversa, porque a gente tem que encerrar a sessão agora. Eu agradeço, então, a presença de vocês, agradeço muito especialmente ao professor Ribas e à professora Margarida por estarem aqui conosco. E, nesse momento, eu tenho que agradecer também ao CNJ, que tem nos possibilitado esses encontros que, enfim, a gente queria que fosse mais constante, é cada vez mais raro, mas tem acontecido também por conta do projeto. Obrigada.